Em sintonia com a saúde. Um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet. Uma iniciativa do Laboratório de Práticas Coletivas LAPRAX, com a Pró-Reitoria de Extensão da UES, PROEX. Acesse www.agir.com.br e participe! Voltamos no nosso último bloco. A gente agradece a participação dos nossos ouvintes e temos mais algumas perguntas. O Matheus, de Calcaia, ele pergunta quais são as principais causas de abandono de tratamento e se há uma política de acolhimento desses pacientes. Oi, Matheus, boa tarde. Eu vou começar a tua pergunta dizendo que uma boa adesão ao tratamento é exatamente essa acolhida. Muitas vezes o que acontece, Matheus? Quando a gente chega numa unidade, a gente não recebe as orientações necessárias, ou seja, o tipo do tratamento, a duração do tratamento, o que é que eu vou sentir com esses medicamentos. Então, isso é um fator que faz muitas vezes abandonar o tratamento. A gente falou aqui, acho que no bloco passado, onde a gente disse, quando a gente começa a ficar bem no sintoma, a gente abandona. Abandona por quê? Porque não sabe da importância do que é continuar o tratamento. Abandona porque não tem mais nenhum sintoma e diz assim, bom, eu fiquei bom. Mas não sabe que aquele bacilozinho teve um que ficou resistente e aí ele pode vir a piorar. Abandona porque o profissional, muitas vezes de saúde, não deu a informação necessária. Abandona porque há um preconceito da sociedade em saber que você é um paciente, que muitas vezes, você é um paciente tuberculoso. E muitas vezes é mais fácil você não tomar uma medicação e pronto, e passar. Então, essas coisas, esses fatores, são fatores que normalmente levam um paciente a abandonar. E a acolhida, né, se é uma política, a política tem que ser a própria adesão. Hoje a gente chama, né, está se usando no mundo, o que chama-se estratégia 2, estratégia de tratamento supervisionado. Esse tratamento, ele passa por 5 elementos, né, que é o que a gente chama a vantagem política, o acesso à baciloscopia, né, ao laboratório, a questão do sistema de informação, né, do sistema de informação confiável, a garantia do medicamento e a própria supervisão. Essa supervisão do medicamento, ela pode ser feita por qualquer profissional, ela pode ser feita pelo agente de saúde, pelo médico, pelo enfermeiro, por um outro profissional, pode ser feita por um vizinho, por uma vizinha. E isso é tão bom, sabe, quando a gente bate assim no ombro e diz assim, tu tomou tua medicação hoje, isso é dose supervisionada, isso é acolhida. Então, assim, há estratégias que a gente vem usando, né, que o Programa Nacional vem usando, exatamente para que não haja essa questão do abandono. Alguns municípios, né, têm uma política que é a distribuição de cesta básica, outros que tem uma coisa. Normalmente, se a gente observar, uma unidade de saúde, ela fica muito próxima a uma escola. E numa escola tem uma merenda escolar. E aí o que pode acontecer? Essa escola, ela pode acolher esse paciente e ele vir tomar a medicação na unidade, depois ter uma merenda na escola. Então são estratégias que algumas unidades usam, que alguns municípios usam, para que haja uma boa acolhida e que não haja a questão do abandono. Obrigada, doutora Sheila. Obrigada, Matheus, pela participação. Então, para finalizar, a gente quer saber onde pode ser adquirido mais informações a respeito da tuberculose. Bom, eu acho que, primeiramente, assim, uma iniciativa dessa do grupo do LAPRAX aqui, eu acho que é uma forma. A televisão brasileira hoje tem mostrado muito isso. Nós estamos nos aproximando do Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que é agora no dia 24 de março. Então, assim, as unidades ficam mobilizadas, mas eu acho importante que essas coisas não sejam restritas a um dia. Um dia que você dá muita visibilidade, mas o problema é que você adoece de tuberculose. Eu tive um óbito que eu vi no ano passado, de uma moça nova, uma jovem formadeira, ela morreu no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador. E eu tive uma moça que foi afastada do trabalho esse ano, ela teve o diagnóstico no dia 24 de dezembro, foi o Natal dela, aos 22 anos de idade. Duas moças novas, aconteceu isso. Então, assim, a gente compreender que tuberculose tem que estar na pauta do nosso cotidiano. A gente não pode
deixar de ficar em estado de alerta. E nós temos a obrigação, o dever, todos os profissionais da área de saúde, e acredito que escolas, as universidades, a gente dedicar mais tempo em esclarecer a nossa população com relação a isso. Tem uma colega que veio de Moçambique, ela dá uma assessoria em Moçambique. Em Moçambique eles fazem um tratamento incrível. Eles têm uma comida lá que eles fazem a base de milho. Então, como um pouco ao pé de Moçambique, as pessoas ficam nessas casas. E durante o tratamento, cada família de cada um deles leva aquela comida que chama uma coisa feita com milho, uma coisa que tem bom carboidrato e alimenta bem. Então, cada família fica mantendo aquela família durante aquele período de doença, durante os 6 meses. Então, eles se revezam dessa forma. E aí vocês vão pegar o livro, vão abrir, vão estudar para entender o que é um micobactério tuberculose, ok? Um abraço, muito obrigada. A gente agradece também. E lembrando que a ganhadora foi a Rosevânia, de Monsenhor Tabosa. Parabéns, Rosevânia. Você ganhou o livro Histórias de Beta e a gente vai estar entrando em contato contigo. Parabéns, Rosevânia. Parabenizamos e agradecemos essa oportunidade que foi extremamente agradável. Como o tempo passou, a gente não percebeu. Informações maiores, informações da questão da tuberculose, vocês podem acessar o site do Ministério da Saúde, que é www.saude.gov.br, o site da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, www.saude.ce.gov.br. De Fortaleza, SMS Fortaleza, www.smsfortaleza.org.br. E assim, nada como eu quero terminar dizendo que a tuberculose, ela é uma doença bem passada, né? Ela é uma doença antiga, mas ela não é uma doença do passado. Ela é uma doença bem presente e que a gente precisa juntos, né? Profissionais de saúde, sociedade civil, alunos, pais, mães, internautas, a gente colocar as pessoas na roda, falar sem preconceito, discutir os problemas. Só assim o nosso país consegue controlar esse agarro que hoje está aí tomando conta. Então nós é que devemos tomar conta e não o microbactério tuberculose tomar conta da gente. Muito obrigada. O Programa de Sintonia com a Saúde agradece a presença de vocês duas e obrigado também a Rosevânia que esteve com a gente, o Adalto, do Ministério da Saúde de Brasília, o Walter de Ipalmirim, o Marcos em Fortaleza, o Matheus de Calcaia e o Roberto Chaves de Fortaleza. Obrigada a todos vocês. E o Nacélio, claro. Obrigada pela presença. Já soube da sua fruta pela presença de vocês duas, super agradável, super solícitas. Até a próxima quarta-feira ou quinta.